Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre why e how come. Vamos lá? Mas antes não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Marta. Provavelmente você já ouviu essa expressão how come. Será que ela é diferente do why? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, quando usar how come e quando usar o why. O how come e o why significam por quê. Eles podem ter o mesmo significado, por quê? O how come é mais informal. Então, em situações formais, tipo uma entrevista de trabalho, é melhor evitar usar o how come. Nesses casos, nós usamos o why. O why ele é mais formal. Então, em situações formais, nós usamos o why. Mas o why ele também pode ser usado em situações informais. O why ele pode ser usado em situações formais e situações informais. O how come é melhor você usar em situações informais, tipo uma conversa com amigos. E dependendo do tom da voz, de como você fala o how come pode ser um pouco mais direto. Tipo o nosso como assim? How come? Como assim? Outra diferença entre o why e o how come é que o how come ele é muito mais usado sozinho. How come? Assim? Em frases, geralmente, usa-se mais o why, não numa frase completinha, não numa pergunta completa. Geralmente, usa-se mais o why. Mas você também pode fazer frases com o how come. A estrutura é um pouco diferente entre as perguntas com why e as perguntas com o how come. Vamos ver em um exemplo. Por exemplo, se eu falo para você, I got fired today. I got fired today. Eu fui demitida hoje. Why? Por quê? How come? Como assim? How come? Se eu quisesse fazer uma pergunta completa com why, por exemplo, a pergunta ficaria Why were you fired today? Why were you fired today? Why were you fired today? Por que você foi demitida hoje? Agora, se eu quisesse fazer essa pergunta com o how come, a estrutura, a pergunta ficaria um pouco diferente. A pergunta ficaria How come you were fired today? How come you were fired today? Como assim você foi demitida hoje? Você vê que a estrutura é um pouco diferente. Quando usamos o how come em uma pergunta, a estrutura é mais semelhante à estrutura de uma frase na afirmativa. Eu vou ter o how come, o sujeito e o verbo. How come you were fired today? How come you were fired today? You were. Agora, quando usamos o why para fazer uma pergunta completinha, não? A estrutura vai ser a estrutura padrão das perguntas, com os verbos auxiliares. Então, eu vou ter o why, os auxiliares, não, o auxiliar, o sujeito e o verbo. Why were you fired today? Why were you fired today? Were you? Nesse exemplo, nós estamos trabalhando com o verbo to be. No verbo to be, nós trocamos, não de lugar, o sujeito com o verbo. Então, o verbo to be vem na frente. Were you? Why were you fired today? A estrutura da pergunta. Outro exemplo. Why don't you want to go anymore? Why don't you want to go anymore? Why don't you want to go anymore? Por que você não quer ir mais? Com o how come you don't want to go anymore? How come you don't want to go anymore? Como assim você não quer mais ir? Outro exemplo. Why are you gonna be late to the meeting? Why are you gonna be late to the meeting? O gonna aqui é a abreviação do going to, tá bom? So, why are you gonna be late to the meeting? Por que você vai se atrasar para a reunião? Agora, com o how come. Com o how come, nós deixamos a frase no estilo afirmativo. How come you gonna be late to the meeting? How come you gonna be late to the meeting? Como assim você vai se atrasar para a reunião? Ok? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.